Hoje a gente vai começar a conversar sobre camada de transporte. Essa vai ser a nossa primeira videoaula sobre camada de transporte e a gente vai discutir nessa videoaula uma visão geral sobre os objetivos da camada de transporte. Eu serei mais detalhado na hora de falar sobre essa visão geral, o que a camada de transporte pretende fazer e os objetivos da camada de transporte. Esse capítulo, camada de transporte, vai ser bastante longo, há bastante coisa que a gente precisa discutir, né? A gente precisa discutir o processo de transmissão não confiável, né? O que ele envolve, e a própria implementação do protocolo de comunicação não confiável na camada de transporte utilizado na pilha TCP/IP, no caso o UDP. O mesmo a gente vai fazer sobre o TCP, né? A gente vai discutir os princípios para a transmissão confiável e a gente vai discutir como é que eles são implementados no TCP. E aí envolve a gente discutir diversos aspectos do funcionamento do TCP, como a escolha do timeout, o controle de fluxo, o gerenciamento de conexão, controle de congestionamento. Enfim, a gente vai discutir um grande conjunto de mecanismos e de implementações feitas pelos protocolos para a gente entender, primeiro, o problema que a camada de transporte precisa resolver e como é que esses protocolos utilizados na arquitetura TCP/IP resolvem esses problemas. Então, a camada de transporte está entre a camada de aplicação e a camada de rede. A gente discutiu no módulo anterior a camada de aplicação, a gente viu alguns exemplos de protocolos da camada de aplicação e a gente viu inclusive uma geral, né, uma visão bem por cima da programação com sockets, quer dizer, a interface provida à camada de aplicação com a qual a camada de aplicação solicita a camada de transporte o envio e o recebimento de bytes. E agora a gente vai falar sobre a camada de transporte que conversa diretamente com a camada de rede, né? Como vocês bem devem lembrar, na conversa sobre a camada de rede na arquitetura TCP/IP, que é implementado fundamentalmente pelo protocolo IP, não oferece nenhuma garantia quanto à entrega confiável dos bytes. Quer dizer, você pede para a camada de rede transmitir um determinado byte, um determinado pacote, mas se acontecer algum problema na camada de rede, por exemplo, se algum pacote for corrompido, se algum pacote por algum motivo deixar de chegar, isso deixa de ser um problema para a camada de rede. A camada de rede não vai se preocupar com isso e é uma preocupação que tem que ser passada para a camada de transporte, e a camada de transporte que vai implementar mecanismos para lidar com esse problema. Então, como a gente falou na videoaula, quando a gente estava falando sobre a arquitetura TCP/IP, vai ser a camada de transporte, em particular, um dos protocolos da camada de transporte, o TCP, que vai permitir comunicação confiável, fim a fim, entre os processos que estão se comunicando. Então, camada de transporte, né? Ele é responsável pelo transporte dos dados, fim a fim, né? A comunicação fim a fim entre as aplicações, ou melhor, entre os processos que estão se comunicando. Então, ele permite, a camada de transporte vai oferecer protocolos orientados à conexão. Por protocolos orientados à conexão, eu estou querendo dizer protocolos que permitem a comunicação confiável. Então, um desses protocolos providos pela camada de transporte, o TCP, permite a comunicação, justamente a comunicação confiável. Então, nesse caso, né, quando a camada de transporte oferece essa comunicação confiável, ela precisa oferecer funcionalidades como o controle de fluxo de dados fim a fim, que diz respeito à velocidade de comunicação, o controle de erro, quer dizer, detectar quando aconteceu um erro de comunicação e corrigir um erro de comunicação, quer dizer, corrigir se um pacote foi perdido, corrigir a perda desse pacote, transmitindo novamente aquele pacote.
o controle de sequência dos pacotes, também chamado de sequenciação, o que vai garantir depois a ordenação dos pacotes, a entrega dos pacotes no destino, no processo de destino, exatamente na mesma ordem que ele foi transmitido da origem, do processo de origem. E a divisão da mensagem em segmentos, que significa que uma aplicação vai transmitir um fluxo de bytes para uma outra aplicação, para um outro processo do outro lado, e a camada de transporte vai se encarregar em quebrar esse fluxo de bytes em pequenos pacotes que a gente vai chamar de segmentos. Vai ser essa camada, como é a primeira camada que permite, olhando de baixo para cima, né, que implementa o conceito de comunicação fim a fim, de processo a processo, ela é justamente a camada que oferece o conceito de identificação dos processos. Então, como a gente viu anteriormente na camada de aplicação, processos são identificados por números de 16 bits que a gente chama de portas, né? A porta ela surge na camada de transporte, é um conceito que aparece na camada de transporte. Pacotes que saem e que chegam vêm com endereço do processo de origem e endereço do processo de destino, que na camada de transporte esse endereço é justamente a porta. O nível de transporte ele vai oferecer serviços sem conexão ou não confiáveis, que a gente vai chamar na arquitetura TCP/IP de serviços de datagramas, ou serviços orientados à conexão, ou serviços confiáveis, também chamados de serviços de circuitos virtuais. Não confundam serviços de circuitos virtuais na camada de transporte com o que a gente chama de circuitos virtuais do ponto de vista do encaminhamento, da definição de uma rota de uma origem até o destino. Então, na camada de transporte, quando a gente fala de um circuito virtual, a gente quer dizer de um serviço confiável e orientado à conexão. A gente tem uma seção de comunicação entre quem está falando. Então, na pilha TCP/IP, né, o serviço sem conexão ou serviço de datagramas é implementado no protocolo chamado de UDP. Ele mapeia os pedidos de transmissão para serviços oferecidos na camada de rede. É um serviço que tem um baixíssimo overhead. Quer dizer, ele é quase a mesma coisa que uma aplicação transmitir diretamente um pacote IP do ponto de vista do overhead. Na verdade, a única coisa que essa camada faz, além do que o IP faz, quer dizer, a única funcionalidade adicional que a camada de transporte oferece quando a gente está utilizando o serviço sem conexão do UDP é permitir a identificação dos processos da camada de aplicação. Então, é a camada de transporte que oferece o conceito de portas. O conceito de portas está na camada de transporte. Se a gente tirar o conceito de portas, o UDP vira basicamente o protocolo IP. Então, a única coisa que tem a mais no UDP em relação ao IP, né, é justamente o uso das portas, de origem e de destino, né? Bom, ele não implementa nenhum mecanismo de confiabilidade, então não tem detecção de erro, não tem controle de fluxo, não tem sequenciação dos pacotes, embora tenha um conceito de quebra do fluxo de bytes em diversos pacotes. Na verdade, ele vai exigir que a camada de aplicação faça uma quebra inicial, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes agora. Bom, com relação aos serviços orientados à conexão, na pilha TCP/IP a gente tem um protocolo TCP que implementa esse serviço confiável, esse serviço de transmissão confiável. Então a gente tem uma comunicação que acontece em 3 etapas, né? A primeira etapa é o estabelecimento da conexão. Então, um processo, uma instância do TCP que vai iniciar uma conversa com outra instância de TCP, eles trocam algumas mensagens nesse processo chamado de estabelecimento da conexão. Quando eles vão terminar de conversar,
tem ainda um conjunto de mensagens que são trocados para o encerramento da conexão. E entre o estabelecimento de conexão e durante a maior parte desse tempo em que a gente tem uma conexão estabelecida, tem a transferência propriamente dita de dados, em que o TCP vai transmitir os dados, vai verificar se aconteceu um erro de transmissão, corrige o erro de transmissão. Esse desenho mostra um ciclo de vida simplificado do TCP, considerando que a gente está do lado de um servidor, quer dizer, de um socket servidor, um socket que está esperando uma conexão, né? Então, o primeiro estágio de um socket TCP é um estado em que ele está idle, ou que ele está desocupado, ele não está fazendo nada. Então, ele está esperando chegar um pedido de conexão, né? Então, ele parado, está ocupando uma determinada porta, né? Ele chamou lá o método listen para ocupar uma determinada porta, e depois chamou o accept para aceitar uma determinada conexão. Joia. Então, uma vez que ele chama o listen, né, ele vai para o estado de esperando o estabelecimento de uma conexão, né? Então ele está esperando o estabelecimento de conexão, e aí quando chega um pedido de um cliente, aí o meu servidor ele faz aquela chamada para a chamada de sistema que a gente indicou nas videoaulas anteriores, né? Que é a chamada de sistema accept. Então a conexão é estabelecida, né? E aí o meu socket servidor TCP vai para o estado de established, ou conexão estabelecida, e ele vai ficar quase o tempo todo nesse estágio, nesse estado de conexão estabelecida, até que um determinado cliente ou servidor pedem para fechar aquela conexão. Então, quando eles pedem para fechar a conexão, ele vai para um estado de fechamento de conexão pendente, e aí quando o fechamento da conexão ela alcança o sucesso, aí aquele meu socket vai para o estado de desocupado novamente, de não ativo, né? Então, depois a gente vai ver em detalhes o que acontece em cada um desses estágios, né? Mas só para dar uma ideia do que acontece em cada um deles, né? Então, primeiro a gente tem o estabelecimento da conexão, no qual acontece uma troca de mensagem chamada de three-way handshake entre o cliente e o servidor. Nessa troca de mensagens, entre outras coisas, é definido o tamanho da janela de transmissão. A gente vai ver o que é a janela de transmissão, né? Que é um elemento importante para o TCP funcionar eficientemente. Define o número de sequência, quer dizer, por qual número de sequência os pacotes começarão a ser enviados, qual o primeiro número. Ele não necessariamente vai começar com o número 0 ou com o número 1, né? E uma vez que a conexão é estabelecida, acontece a transferência de dados. Então, durante a transferência de dados, a camada de transporte recebe pacotes, recebe bytes a serem transmitidos, ele transmite esses bytes para o processo destinatário. Durante a transmissão, ele detecta se aconteceu algum erro, né? E se aconteceu algum erro, ele corrige os erros, em geral retransmitindo os pacotes. Acontece nesse processo também a sequenciação, quer dizer, o pacote recebe um número e quando o pacote chega no destino, os pacotes só são entregues para o processo destinatário quando então ordenados. Então, na ordem exatamente que eles foram transmitidos. E é nessa etapa também que é feita o controle de fluxo, quer dizer, uma sincronização da velocidade de quem está transmitindo e quem está recebendo. Uma vez que termina a transferência de dados, os dois lados realizam a chamada de sistema close para fechar a conexão. Então acontece o processo de fechamento de conexão. E aí eu tenho algumas trocas de mensagens cujo objetivo é garantir que os dois lados estão prontos para terminar a conversa. Então pode ser que um dos lados ainda tenha dados a transmitir
Então, se isso está acontecendo, então o outro lado não pode simplesmente abortar a conexão, fechar a conexão, sem que todos os bytes que estão sendo transmitidos pelo outro lado cheguem. E também o encerramento de conexão deve considerar também o encerramento quando acontece alguma falha. Por exemplo, um link de comunicação entre um ou outro caiu e aí a conexão tem que ser fechada. Então tem um processo também para fazer isso. O protocolo de transporte ele vai implementar diversas técnicas para a implementação do transporte confiável. Para controle de fluxo tem algumas técnicas chamadas protocolo do bit alternado ou stop and wait, que a gente vai ver na nossa discussão. O uso da janela deslizante, do inglês slide window, também a gente vai ver nesse módulo como é que ele funciona. E para controle e correção de erros, a gente tem o stop and wait, que também é o mesmo que a gente viu aqui para controle de fluxo. A gente vai ver que ele faz tanto controle de erros, detecção e correção de erros como controle de fluxo. E a gente tem os protocolos de go back N, né, que tem com retransmissão integral dos bytes dos pacotes que foram perdidos e da retransmissão seletiva dos pacotes que foram repetidos. Então, ao longo dessa conversa, desse módulo, a gente vai falar sobre como é que cada um desses mecanismos é implementado.